Ok, a lição número 8, a lição de quinta-feira, fala sobre Jesus, nosso advogado no céu. A lição tratou de Jesus como nosso sacerdote no céu. Agora, a lição nos apresenta Jesus como o nosso advogado. Você nunca está sozinho quando está fazendo a vontade divina. O Rei dos Reis sempre estará presente para nos ajudar. Numa fábrica, na Inglaterra, descobriu-se depois de um longo tempo que o rei estava trabalhando junto com os empregados numa máquina bem ao lado ali de onde se faziam as peças para serem assim montadas. Alguém olhou e disse: eu conheço esse homem. E foi todo dia analisando, e então pegou uma foto, comparou e disse: o senhor é o rei. E houve uma festa dentro daquela fábrica. Alguns disseram: então por isso que a fábrica melhorou tanto, por isso que nossas condições melhoraram. O rei trabalha conosco. E foi uma grande alegria. Nosso grande rei está junto conosco em nossa vida cristã. Está junto conosco porque conhece as nossas fraquezas, sentiu nossas emoções, sabe da luta que temos contra o pecado e conhece mais do que ninguém a força do inimigo que quer nos derrotar. Por isso, o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1, verso 6, aquele que em vós começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E por isso, ele se tornou o nosso grande sacerdote e o nosso advogado. Pergunta de número 8. Que diferença existe entre as funções de um sacerdote no tempo de Moisés e no santuário do céu? A resposta está em Hebreus, capítulo 10, de 9 a 14. Então, disse: eis aqui eu venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma só vez. E assim, todo sacerdote aparece todo dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios para limpar pecados. Mas este Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Daqui em diante, nós esperamos que os seus inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés, porque com uma só oblação, com um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então a pergunta é: que diferença existia entre o serviço do sacerdote no tempo de Moisés e o que Jesus está fazendo no céu? Resposta: o sacerdote na terra oficiava todos os dias e oferecia muito sacrifício. Jesus ofereceu uma vez só sacrifício e se tornou nosso sumo sacerdote de uma vez por todas para nos salvar. O sacrifício perfeito foi demonstrado por Jesus na cruz. E nesse sacrifício foi mostrado que foi um sacrifício definitivo. Ele não tem que morrer de novo. Embora o apóstolo Paulo fala que quando nós pecamos e não consideramos o que Cristo fez, estamos crucificando Cristo outra vez. Uma forma simbólica de dizer que não estamos valorizando o que Cristo fez na cruz por nós. Mas uma coisa é certa: o que Cristo fez uma vez, isso ele fez de uma vez por todas e para sempre. Ellen White escreveu que Jesus Cristo fez algo que ninguém poderia fazer. Ele diz assim: nós que caímos por intermédio da transgressão da lei de Deus, temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Mediante a intercessão de Cristo, a imagem de Deus é colocada no nosso coração, na nossa mente e no nosso caráter. E isso é, assim, uma fórmula maravilhosa de Deus nos santificar. Se cremos em Jesus, ele se tornou nosso advogado e com isso ele se apresenta diante de Deus, mostra a sua vida como sendo suficiente para nos salvar e com isso nós vamos sendo aperfeiçoados à semelhança de Cristo, em nosso caráter, em nossa mente, em nosso coração. Pergunta número 9. Que motivo temos para seguirmos a Jesus no santuário celestial e o que nós obtemos fazendo isso? Hebreus capítulo 8, 19 a 20 diz o seguinte: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nessas duas coisas, nós tenhamos a firme consolação. Nós os que expomos o nosso refúgio e esperança no Senhor, que nos propôs a salvação, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que é perfeita, e por isso Jesus nos convida a segui-lo, porque ele entra através do véu, porque ele é o nosso precursor. Ele entrou por nós
e hoje ele é feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, que motivos temos para seguir Jesus e o que ganhamos com isso? A resposta é, quando nós seguimos Jesus que entrou no santuário celestial para interceder por nós, nós então obtemos com isso confiança na intercessão, perdão dos pecados e esperança de livramento da condenação que o pecado exige. Jesus já pagou o preço por nós. Então é algo assim maravilhoso. O que Cristo fez na cruz com sua morte é uma obra de redenção. Ou seja, ele iniciou a obra de redenção no céu, planejando com Deus. Depois ele veio dar sequência, morrendo na cruz. E depois subiu ao céu, sentou-se à direita de Deus. E agora, como sumo sacerdote, ele está então na fase final desse plano da redenção. Só falta ele terminar esse juízo investigativo e vir para buscar os seus filhos de uma vez para sempre. Será então o resgate do plano da salvação. Na cruz, nós fomos salvos da condenação do pecado, que é a morte eterna. Mas como seres humanos, continuamos pecando ainda. Mesmo quando nós assim estamos nos policiando, não somos fortes o suficiente para vencermos as tentações. E quando percebemos, já pecamos. Nesse momento, diz o apóstolo Pedro, se alguém pecar, não se desespere. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso é muito importante. Que nós tenhamos esse advogado, que nós possamos ter esse advogado para nos representar. Nós podemos ver na televisão, quando alguém comete algum tipo de crime, um deslize, um atropelamento, a figura que aparece ou seja, a pessoa se apresentar junto ao delegado ou perante uma autoridade, é sempre a figura de um advogado. Ele representa, ele vai lá, ele conversa, meu cliente vai se apresentar, está se apresentando, estou aqui representando ele. E o delegado não pode prender a pessoa, porque ele está sendo representado por um advogado. Diante de Deus, nós teríamos que morrer. Mas Jesus se apresenta e diz, meu Pai, eu paguei por esse meu filho, por esse nosso filho. Então, por favor, Senhor, considera o que eu fiz. Então Deus considera. Isso é intercessão. Isso é advogar em prol do pecador que está arrependido. Então, mediante o mérito de Jesus, nós recebemos a justificação. Deus, então, nos aceita como perdoado. Justificado é igual a perdoado. Então, isso é importante. Deus sempre vai ouvir a intercessão de Jesus pelo pecador que está arrependido. Thomas Shepard, por exemplo, ele foi educado e cresceu num lar cristão. Mas depois de um tempo, quando ele entrou na faculdade, ele se perdeu com os amigos. Começou a beber, a fumar, a usar droga e se afastou totalmente de Deus. Ficou mais de 15 anos longe de Deus. Um dia ele acordou de uma ressaca e ele teve uma crise de consciência tão grande que ele começou a querer se matar. Bateu a cabeça na parede, pulou de uma altura, caiu no chão, se rebentou todo. Foi levado para o hospital, voltou, tentou se matar de novo. E aquele desespero, aquele complexo de culpa. Até que um dia ele passando numa praça pública, viu um homem pregando. E o homem falava de uma forma tão impressionante sobre Jesus, que Thomas ficou assim, escutando. E de repente, como se uma luz acendesse dentro da mente dele, disse, meu Deus, Jesus, ele é dele que eu preciso. E então Thomas Shepard voltou para os braços do Senhor Jesus. Tornou-se um evangelista de um poder tão grande que as pessoas ficavam impressionadas. A mensagem dele era, Jesus é o meu advogado junto ao Pai. Quando alguém perguntava, Thomas, e a sua vida passada? Ele disse, eu estou igual ao apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E ele é meu advogado, não tenho que temer. E assim, ele viveu uma vida feliz até que ele descansou no Senhor. Deus nos abençoe. Possamos crer nesse advogado que nos representa e nos defende, porque é a melhor forma de recebermos a salvação em Cristo. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Que o Senhor nos dê essa coragem de aceitarmos Jesus como advogado. Nós aceitamos. Então, que o Senhor receba de Jesus a nossa intercessão e que o Senhor receba o que Cristo faz por nós, possamos ser representados por Ele, que o Senhor nos perdoe, nos aceite e do nosso lado. Nós queremos prometer que vamos melhorar e sermos assim cristãos sinceros. Deus, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Fique com Deus. Deus abençoe, que bênção essa lição dessa semana, falando sobre Jesus, sobre a justificação, sobre o sacerdócio. Tem gente que não gosta desse assunto, viu? Tem gente, eu lembro que eu fui pregar uma vez na igreja, fui passar lição na igreja de Moema, e na lição da casa dos professores.
E o pastor estava presente, ele gostou tanto da explicação, disse, irmão, faz 10 anos que nós não passamos a lição geral aqui. E a lição é sobre o livro de Hebreus, sobre o sacerdote. O irmão não quer passar a lição geral? Eu falei, claro. Passei a lição geral na igreja de Moema, e foi uma bênção. E na saída, muitos irmãos disseram, irmão, muitos confessaram o seguinte, eu não iria ler esse trimestre, eu iria ficar sem lição, eu não ia nem comprar. Mas depois que o irmão explicou e nos deu esse direcionamento de que Jesus é o nosso sacerdote, é o nosso advogado, eu vou ler a lição. Eu fiquei muito feliz, porque os olhos das pessoas foram abertos. É uma mensagem básica da nossa fé adventista. Deus nos abençoe. Possamos entender a mensagem, ler, procurar saber, porque vale a pena nós entendermos como esse advogado, Jesus Cristo, nos representa e como quer concluir sua obra de redenção, nos salvando por completo. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.